Então, pessoal, boa noite, né? Estava conversando antes, sem estar gravado, agora gravando, então, boa noite. Vamos iniciar pelas novas datas de avaliações e daí eu vou explicando, tá? Coloquei duas datas para o seminário, a gente estava com a data do dia 19 de junho e dia 26 de junho seria a nossa prova. Daí eu coloquei mais essa data para o seminário, dia 19 de junho e dia 26 de junho, tá? A nossa segunda prova, 3 de julho, tá? A prova substitutiva, dia 10 de julho, e o exame, dia 17 de julho. Pessoal, como a IMED ela acabou nos concedendo mais uma semana de aula, por que eu dividi o seminário? Tá? Porque quando eu propus o seminário, a ideia era que ele fosse em grupo. Então, a gente ia pegar uma noite, né? E a nossa noite presencial ela é maior do que a nossa noite em EAD, ia dividir nos grupos e cada grupo ia apresentar o seminário. Tá? Como a indicação agora que seja individual, a nossa turma ela é bastante grande, ela está com 27 ou 28 alunos matriculados. Né? Para a gente fazer uma apresentação de um seminário, seria bem corrido e vale muito. Né? Vale 3 pontos na média o seminário. Se a gente pegar os 3 pontos do seminário e os 3 pontos do trabalho, a gente já está com 6. A maior parte dos alunos aqui da turma já estão passados sem fazer a prova. Tá? Então, vai ser uma apresentação que a gente vai ter mais tempo e o seminário ele vai acabar sendo já uma revisão. Porque o aluno vai pegar, ele vai apresentar um caso para nós, vai emitir a opinião dele sobre o caso e a gente vai debater sobre aquele caso. E com isso a gente vai fazendo a revisão e acrescentando conteúdo. Tá? Então, assim, eu jamais iria passar uma atividade que não tivesse nenhum fundo acadêmico, né? Que não tivesse nenhuma vantagem. Então, eu ia tocar conteúdo. Tá? É muito mais fácil eu pegar uma aula de imposto de renda que eu posso dar de 2 a 3 aulas, um imposto, e a gente deu em uma aula, exatamente para ter o tempo para o final. Porque a gente vai terminar o conteúdo. Né? E eu, particularmente, revisão por revisão, chegar aqui e ficar falando um monte de coisa, eu não acho válido. Não acho válido mesmo. E assim, vale 3 pontos do seminário. Vocês preferem apertar a apresentação de cada um? Né? Ou ter mais tempo para apresentar? Eu, particularmente, acho que mais tempo para apresentar é vantagem para todo mundo. Porque a gente vai debater mais, a gente vai aprender mais, a gente vai fazer mais uma revisão, porque são 2 aulas debatendo a matéria de todo o semestre. E, além disso, para quem está apresentando, fica bem mais fácil, bem mais tranquilo de conseguir uma boa nota. Tá? Como eu falei, as pessoas que fizeram os trabalhos, tá? Não sei se é sobre isso que a Fábio está perguntando, qual o trabalho? Os trabalhos que tem todo final de aula, né? Todo final de aula tem um trabalho no AVA, tá? Se quem fez o trabalho, fez todos os trabalhos da forma correta, tem 3 pontos, mas o seminário é mais 3 pontos, tá? Se cair a internet, como assim, Fábio? O que acontece com quem está apresentando? Isso? Pode habilitar o microfone, é melhor. Habilita o Acho microfone. que é isso que ela está perguntando, se cair a internet, Se professor, cair como é que a faz? pessoa não vai ser prejudicada, né? Se cair a internet, quando voltar, volta a apresentação. Da mesma forma que na prova. A prova a gente já deixa um tempo maior. Não funciona o microfone, entendi. Tá? Na prova a gente já deixa um tempo maior para que vocês não sejam prejudicados, né, Fábio? Ninguém vai ser prejudicado em função de um trabalho. Tá? Professor, deixa eu só entender, então, nós vamos ter o seminário valendo 3, os trabalhos valendo 3 e a prova valendo 4. Isso. Isso está no plano de aula certinho, tá, Marcelo? Isso está lá certinho. Quando a gente veio para o Zoom, eu expliquei certinho Ok. isso aí, tá? Então, assim, o seminário ele tem um peso quase de prova, pessoal. Olha, assim, ó, com devido respeito, é uma facilidade. Eu fiz isso para auxiliar vocês, principalmente nesse momento, que eu sei que não está fácil para ninguém. Pô, o seminário vale 3, a prova vale 4. Tá? E agora, eu tinha achado fantástico, da minha parte, ter a possibilidade de ter 2 aulas do seminário. Fica muito mais fácil de avaliar vocês, fica muito mais fácil para conseguir tirar nota máxima no seminário, o debate fica muito... a gente consegue acrescentar muito mais ao debate, ele fica com muito mais conteúdo e a gente vai fazendo uma revisão para a prova.
Tá? E sugestão, então, professor, o senhor aceita? Todas? O trabalho é esse, como a gente ia fazer ele em grupo, em trio, a gente vai fazer individual, de vez de ele ter peso 3, ele ter peso 4 e a prova ter peso 3. Não posso fazer isso. Proibido. A prova... Então mantenha a dupla, então, professor, porque Não a posso questão... também, não posso. Senão manteria, Marcelo. A minha ideia era que tivesse o debate já no grupo, Marcelo, pode ter certeza. O que foi passado é, o maior peso tem que ser a prova e a gente não pode pedir um trabalho em grupo. Isso foi que nos foi passado, tá? Mas, Marcel, assim, ó, a partir do momento que não é em grupo, a partir do momento que vocês vão estar lá se esforçando, pesquisando, apresentando, o método avaliativo também, ele acaba sendo menos rigoroso, tá? Tá por aí, Marcel? Eu só estou pensando o seguinte, professor, a gente vai ter que apresentar e entregar o trabalho ou só apresentar? Apresentar. Vocês têm que apresentar o trabalho, tá? Não Apresenta e não precisa entregar nada escrito. Não precisa. Não, é só apresentar. Assim, eu vou abrir uma atividade, como o trabalho vai ser baseado em decisões judiciais, tá? Eu vou abrir a atividade seminário e vocês postem só a decisão judicial ali. Porque caso o MEC fez, quem é que fez o trabalho? Quem não fez, está lá a decisão judicial e está a aula gravada. Ponto. Tá? Não, era isso aí que eu ia falar. Sempre tem a necessidade de, pelo menos, entregar alguma coisa por escrito, nem que seja só para constar a presença de que foi apresentada. Disseram isso nas outras aulas. Isso, mas Anderson, o que vai ser? Vocês entregam a decisão judicial. O que me interessa, tá? Isso eu até comentei lá na nossa primeira aula, assim, a gente está no âmbito de graduação, tá? Acredito que a maior parte de vocês já está mais da metade do curso. Né? Vocês já têm um bom conhecimento jurídico, então vocês são livres. Né? Eu não vou ficar criando barreiras. Então, a minha ideia é fazer um trabalho aberto. Então, por exemplo, o que é a minha ideia de trabalho? Tá? Dividir a turma em dois grupos, que um grupo vai apresentar no primeiro dia e o outro grupo vai apresentar no segundo dia, e a gente definir tributos. Tá? Então, vamos lá. Por exemplo, o Marcel. Marcel vai apresentar no primeiro dia. Tá? É só um exemplo, tá, Marcel? Não morre do coração ainda. No primeiro dia, eu vou lá e digo, o Marcel vai apresentar sobre imposto de renda um julgamento do STF. Tá? Não, o senhor já pode até fazer isso, professor. Já pode me botar eu primeiro. Não, eu vou fazer na aula anterior ao primeiro seminário, tá, Marcel? Daí eu vou parar a aula, tem menos conteúdo para a gente falar sobre os assuntos. É que Mas eu já me boto em primeiro, professor. Tá, show de bola. Gostei, Marcel. Obrigado mesmo. Tá? Então, o Marcel vai apresentar um caso sobre imposto de renda do STF. Olha, o Marcel é livre. Ele vai lá e escolhe o caso que ele quiser. Tá? Ele vai lá, vai pesquisar na jurisprudência do STF e vai escolher um caso. Ponto. Agora, a Zaira está no segundo grupo. Zaira, tu vais apresentar um acórdão sobre ICMS do TARF, que é o Tribunal de Recursos Fiscais. Aqui, exemplo. Tá? Então, a Zaira livremente vai escolher um acórdão, ou seja, ela vai pegar o que ela entende, né, de interessante do ICMS com base no que a gente viu em aula e ela vai apresentar. O que vai acontecer? Quando a Zaira estiver falando sobre ICMS, vão surgir dúvidas. Como eu falei, para a gente conseguir a nota máxima, a gente tem que ter um debate. Eu não gosto de trabalho que fica uma pessoa falando e o resto fica olhando. Que legal, tá? Todo mundo tem um conhecimento aqui de direito tributário. A gente está vendo todo semestre, pô. Então tem que ir lá, né? E sim, Ana, vou determinar um imposto para cada um. A gente vai conversando, entendeu? Se alguém tiver preferência por algum imposto, por algum tributo, é só falar, não tem problema, tá? E professor, pode ser matéria do semestre do outro? Não. Do outro bimestre? Não tem que ser desse que a gente está estudando. Tem que ser desse que a gente está estudando, Zé, tá? Então, assim, imagina, a gente ia ter um tempo apertadíssimo. Eu podia cometer injustiça na avaliação, porque daqui a pouco a pessoa pareceu não ter o conhecimento, não ter entendido, não está passando, eu vou diminuir a avaliação dela, tá? Imposto sobre grandes fortunas, Anderson, tá bom. Eu quero ver tu achar um acórdão. Esse vai ser teu grande desafio, né? E tem discussões na justiça sobre imposto sobre grandes fortunas.
sobre o preenchimento dessa legislação, tá? Mozart. Oi. Oi, se eu estou entendendo direito, na verdade, o que tu quer que a gente faça é uma fala, que não pode ser muito longa, né? Existe uma delimitação de tempo, até para que haja possibilidade de todos do primeiro grupo apresentarem no primeiro dia e para que possa haver debate, nos moldes daquilo que tu solicitou na semana passada sobre o arrazoado da criminalização do ICMS, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer é apresentar o caso e se posicionar. Exatamente. Só que vocês são... quero fazer PowerPoint. Sabe que vocês podem dividir a tela, né? Eu permito vocês dividirem a tela. Não, eu quero só... Vai ter que habilitar a câmera, né? Para quem tem câmera, habilita a câmera e apresenta. Não, eu não quero fazer nada, eu quero apresentar. Olha, o meu caso foi o seguinte, acórdão tal, Supremo Tribunal Federal, a discussão era essa, o STF seguiu essa linha, eu concordo, não concordo por esses motivos. Ponto. Tá? Ok. O que eu quero com esse trabalho? Eu quero, primeiro, o que eu estou tentando fazer todo semestre, eu prometi isso para vocês no primeiro dia de aula, eu me sinto responsável por passar algo prático para vocês, tá? Eu critico muito as faculdades de Direito, que a pessoa fica só na teoria, daí chega lá, quando vai advogar, vai ser juiz, vai ser promotor, mas é tão diferente do que eu vi, sim, então a gente tem que pegar o que a gente vê aqui na teoria e encaixar na prática. Tá? Ponto. Isso eu quero do meu aluno. Eu quero que vocês tenham capacidade de quem optar, por exemplo, por seguir na área tributária, até, Zaira, tu foste uma das que conversou comigo dizendo que quer advogar na área tributária, né? Então, eu quero que tu tenha a capacidade de sair da faculdade e saber por onde começar, saber se organizar, saber onde pesquisar, né? Eu não quero que só diga, eu vi alguma coisa tributária, não sei nem o nome do professor. Então, assim, o trabalho, ele tem o viés prático, tem o viés de vocês cada vez mais estar lidando com jurisprudência, né? O que eu pego aqui de pessoa recém-formada, só para vocês terem uma ideia, aqui no escritório, tá? Até a última seleção, eu que fazia a seleção, participava da seleção, na última eu resolvi me ausentar, tá? Por quê? Porque a gente tem uma preferência por contratar alunos, né? Eu e meu sócio somos professores, então a gente contrata normalmente ex-alunos, a gente abre para o currículo, mas a preferência é ex-aluno sempre, tá? Só que os ex-alunos, por exemplo, eu tenho, me dou melhor com o Marcel, com a Zaire, exemplo, daí começa a vir, professor, me ajuda ali na seleção, tudo. Só que tem um monte de ex-aluno participando, não tem como ajudar um ou outro, né? Então, me ausentei, tá? Mas a gente gosta de contratar pessoas recém-formadas que recém pegaram a OAB. É o nosso perfil aqui do escritório, dar oportunidade para as pessoas que estão começando na carreira. Só que muitas vezes a gente vê que tem pessoas que não sabem pesquisar uma jurisprudência, não sabem onde entrar com uma ação. Eu não quero que o meu aluno, tá, seja um desses. Quando eu pego o ex-aluno de cursinho que teve 4 aulas de tributário comigo, chega aqui, mas onde é que eu pesquiso jurisprudência? Na hora de colocar STF, fala Superior Tribunal Federal. Não, pessoal, a gente não pode fazer isso, entendeu? Então, essa é a ideia de vocês terem sempre trabalhos práticos e principalmente o seminário, tá? Assim, já falei desde o primeiro dia de aula, não estou aqui para complicar a vida de ninguém, nem pelo contrário, para acrescentar, para ser um parceiro nessa caminhada de vocês. Querem que eu dê um dia de seminário só? Eu, particularmente, acho que vai ficar apertado e vou dificultar ao invés de auxiliar. Como eu disse, a minha ideia também é já fazer a revisão com o seminário, e se quiser fazer uma revisão propriamente dito, no final do segundo dia, quem tiver dúvidas, eu fico no AVA tirando as dúvidas. Desculpa, eu fico no Zoom tirando as dúvidas. Não tem problema com o horário, entendeu? A gente vai até sanar as dúvidas, tá? Ou vocês preferem fazer os 2 dias de seminário? O que vocês preferem, pessoal? Se é para votar, eu voto por 2 dias, ainda que prolongue o semestre em 1 semana. Até porque... Não. Zaira, o semestre está prolongado em 1 semana. Já está prolongado. Isso já está. Isso a faculdade já falou. Vai ser prolongado em 1 semana o semestre. Por isso que eu já estava preocupado com um dia de seminário. Quando falaram hoje para nós na reunião dos professores, eu falei, ufa, vai ter 2 dias, os alunos vão conseguir explicar bem, né? Apresentar um pouco. Sim, mas eu prefiro 2 pelo seguinte, porque se nós somos 28, serão já 14 a apresentar em um dia. E aí eu acho que o debate é realmente importante, na verdade, até me surpreendi, porque é a primeira vez no direito que eu estou vendo
um espaço assim tão bom para as pessoas se colocarem e falarem. Eu venho de uma formação que o seminário são disciplinas de seminário, onde o debate existe o tempo inteiro, né? Eu voto por 2 dias e, se for necessário, até mais. Tá? Não, tanto que assim, Zara, tu é minha aluna em outras turmas, até as turmas menores, eu estou pensando em dividir em 2 dias para dar mais tempo, para fazer, daí, claro, um trabalho mais aprofundado ainda, para a gente poder debater. Né? E isso, porque eu me programei, eu vou terminar o conteúdo de todas as minhas turmas dentro do tempo que eu tinha. Né? Por exemplo, né? Fábio, fica tranquila, Fábio. Tá? Tu pode apresentar no segundo dia, desculpa, no primeiro dia 19, né? Tu apresenta no dia 19, não tem problema. Só me lembra nisso na aula que a gente for fazer, tá? Mas, pessoal, a minha ideia aqui é exatamente abrir um espaço para o debate, como eu estava comentando, fui ler ali até, esqueci o que eu estava falando, que era, eu programei para terminar o conteúdo para vocês, e sendo bem sincero, a parte mais importante do nosso conteúdo, e eu não... muitos professores dizem, não, tudo é importante, mas o Marcel sumiu, agora saiu, agora que eu precisava dele. Mas ele tá, se ele estivesse aqui, quando ele voltar, com certeza a parte mais importante do nosso conteúdo a gente terminou na última aula, que são os tributos que a gente mais lida no dia a dia. Nós temos mais o ISSQN, que também é bem importante. Os outros tributos não são importantes? São importantes, mas são tributos com muito menos conteúdo, tributos que a maior parte dos tributaristas sequer dominam porque não se trabalha. Tá? Hoje a gente vai ver IPVA e ITCMD. Né? Pessoal, eu advogo no direito tributário faz 10 anos. Eu trabalho com direito tributário faz 10 anos. Desculpa, 12 anos que eu trabalho com direito tributário e 10 anos que eu advogo. Tá? Então, 10 anos que eu sou formado. Tá? Até hoje, eu fiz um processo de ITCMD. Um processo. Agora, de ICMS, que a gente viu na aula passada, meu Deus, a quantidade de processos que eu tenho de ICMS é gigantesca. De PIS, COFINS, contribuição previdenciária, sabe, pessoal? Então, são tributos muito mais do cotidiano do profissional do direito, tá? Então, professor. Claro, manda, Leonardo. Não, é o Anderson. Desculpa, Anderson. Por falar nisso, eu posso tirar uma dúvida meio boba que eu fiquei das aulas ali de ICMS. Nenhuma dúvida é boba, manda. Com relação à não cumulatividade, eu entendi que o crédito compensa o débito, né, nas operações seguintes. Eu só entendi uma coisa. Quem está vendendo a mercadoria paga a alíquota e quem está comprando também paga? Ou é só um deles que paga? Não. Quem está comprando se compensa. Tem o crédito, entendeu? Quem compra... Por exemplo, o A vendeu para o B. Uhum. O B ficou com um crédito nessa compra. Isso, e o A paga. Quer dizer, quando o B compra, ele não paga nada de ICMS, só o A. Na regra, né? Quando não tem substituição tributária e diferencial de alíquota. A regra é essa. Não cumulatividade Mas então o B vai compensar o que o A pagou de ICMS na operação. O que o A pagou de ICMS, o B tem de crédito. Quando ele vender, ele tem um débito normalmente maior e dele diminui o que ele vendeu do que o A pagou, entendeu? Estava me travando, porque eu estava pensando que quando o A vende para o B, o A paga ICMS e o B também paga ICMS. Sim. Então o B só vai pagar se ele for revender. Isso aí. Entendeu, Anderson? Entendido? Professor, só começou a aula, deu um problema no meu computador aqui. Até vou falar contigo, já vou falar contigo. Quero tua ajuda, Marcelo. Quero ver se tu concorda comigo ou não. Anderson, compreendido? Compreendido. Compreendido? Ana, na aula anterior ao seminário, eu vejo certinho, eu jamais vou impedir que vocês façam sobre um tributo que vocês têm mais afinidade, que vocês mais gostaram no semestre. Até, inclusive, pode ser esse critério, mas eu gostaria de tentar ver, se não todos, a maior parte, né, para fazer uma revisão, né, para a gente conseguir fazer uma revisão geral do semestre e também uma revisão para a segunda prova. Marcel, tá aí? Tá me escutando? Tô ouvindo. A gente estava conversando e eu comentei com os colegas, até disse, pô, quero a opinião do Marcel, tu tinha caído bem na hora, tá? Assim, até a aula passada, na minha opinião, a gente viu os principais tributos, que é no ICMS,
que a partir de agora a gente vê tributos que são importantes, mas eles não são tão do cotidiano, tirando o ISSQN. Não sei se tu concorda comigo. Sim. É porque a gente vai ver, ó, ITCMD e ITBI. Quer dizer, hoje, IPVA e ITCMD. Tá? Falei, IPVA, dificilmente a gente tem algum problema com IPVA. Né? ITCMD, eu falei para vocês, eu tive um processo em 12 anos. Né? Daí depois a gente tem IPTU, tem uma boa discussão agora com mudança de alíquota, mas é constitucional, mas a gente vai ver. Nós temos o ITBI, que daí, ok, tu pode fazer a impugnação do valor que se avalia o imóvel. Nós temos ISSQN ou ISS, que daí sim, tem algumas discussões e impostos bem importantes, mas a principal gama de matéria para quem vai lidar com o direito tributário foi vista até a aula passada. Concorda comigo, Marcelo? Concordo. O ICMS é até um dos mais pedreiras que tem. ISS também é meio chatinho, mas ICMS, para compreensão, até para mim, de vez em quando, ele é dificultoso. Claro, mas com certeza. Acho que para todo mundo, até, como tu disse, pessoas especialistas em ICMS têm dificuldade. O que acontece? Se eu soubesse antes, é que para mim, 2 de seminário é ótimo, sabe? Acho que vai acrescentar muito para nós. Mas se não, se a gente pudesse fazer em grupo ali no EAD, eu teria dado ou mais uma aula de imposto de renda, ou mais uma aula de ICMS, teria acrescentado nisso. Né? Agora, a gente viu, reduzimos ali, vimos o principal e a gente viu com certeza muito mais do que a maior parte das faculdades vem em relação a esses tributos, tá? Porque a minha aula acaba sendo muito mais aprofundada. Tá? Muito da minha aula é o que eu dou na pós-graduação, para vocês terem uma ideia. Tá? Como o senhor falou ali, IPVA, ITBI, o outro ali eu não recordo. ITCMD são impostos assim mais relativos. IPVA é sobre a propriedade do veículo automotor. Ponto. Tenho que acrescentar? Tem alguma discussão? Não tem. ITBI... A discussão que tem no IPVA hoje em relação ao registro, né? Onde é que tu pode registrar o veículo? A principal discussão que nós temos em relação ao IPVA, né? Mas fora isso, não é um troço que agrega muito. Então, é nesse sentido, pessoal. Então, assim, estamos combinado, pessoal, 2 dias de seminário, então, o que vai acontecer? Na aula anterior ao dia 19, tá? Que vai ser no dia 12, né? No dia 12/6, a gente vai conversar mais sobre o seminário, vamos definir as datas de cada um, os tributos que cada um vão apresentar. Tá, pessoal? Vocês vão ver, as aulas agora, elas são muito mais tranquilas, muito mais. Para mim, a aula mais pesada é de ICMS, com certeza, tipo, a aula que mais tem conteúdo. Não me lembro qual colega que falou no final da aula, professor, vou ter que ver de novo, porque é muito conteúdo, e é verdade, é conteúdo pra caramba ICMS. ICMS é um mundo todo. ICMS podia ser todo direito tributário. Podia fazer 2 semestres só de ICMS, a gente não ia sair craque no ICMS, não ia sair, sei tudo de ICMS, ia sair com conhecimento excelente, tá? Vocês vão ver, hoje a aula é muito mais tranquila, tem bastante material, porque são 2 impostos, mas vai ver que é muito mais de boa, assim, entendimento, tá? Pessoal, se nós estamos combinados, então, 2 dias de seminário, eu vou iniciar o nosso conteúdo, tá? Qualquer dúvida, vocês vão conversando comigo. As pessoas que falassem, a Ana, a Fábio, não sei quem mais escolheu o imposto aqui, vocês no dia conversem comigo ali no dia 12 e digam, né? Professor, eu falei que queria falar sobre tal tributo e tal data. Show de bola, tá? Daí a gente divide a turma certinho, tá? Vamos iniciar, então. Professor, posso... Vai, manda, Marcelo. Tem que entregar até amanhã, realizar um arrazoado em relação à criminalização do inadimplemento do ICMS com base nos julgados da STJ e o STF. O que seria esse trabalho, como não estava na aula anterior? Marcelo, eu até falei que propositalmente eu não passei o número dos acordos para vocês pesquisarem. Então, assim, tem que pesquisar. Basta ler a ementa do julgado da STJ que criminalizou o inadimplemento do ICMS, ler a ementa do STF. Perdão, professor, é só o acórdão que o senhor quer, é isso?
Não, quero que tu faça um comentário, um arrazoado, tá? Faça uma crítica, se tu concorda ou não e o motivo. Ah, perfeito. Tá bem? Mas bem Agora simples, entendi. tá? Não, Assim, tranquilo. Marcel, umas 40 páginas, não passa disso. Tá? Não, eu já tinha escrito 70, mas eu vou reduzir Não, um pouco. reduz, que eu não vou ler 70. Vou ler até 40. Tá bem. Tá? Tá bem? Então tá. Isso aí, pessoal. Vamos iniciar nossa caminhada. Esgaçando, vai uma lá. Não. Esgaçando, eu não entendi. Vai uma lauda. Esgaçando, vai uma lauda e olhe lá. É uma RESP e 2 decisões, uma do STJ, outra do STF. Tá difícil arranjar algum problema para contextualizar. Até porque, Deus me livre, se eu for contra o STF, amanhã a Polícia Federal está aqui em casa. Não, mas eu vou muito contra o STF, inclusive nessas 2 decisões. A minha posição é contrária, sem sombra de dúvidas. Estou tentando só abrir que não aparece aqui, legal isso. Estou tentando aqui, quando eu divido, aqui agora apareceu, vamos lá, pessoal. Tá? Pessoal, até assim, aproveitando a brincadeira da Zária, o que eu quero do meu aluno é que ele tenha realmente a capacidade de discordar dos tribunais superiores, entendeu? Até porque eu vou falar uma coisa para vocês, que eu não sei se vocês vão ficar pasmos com isso, mas no STF, por exemplo, quase nenhum ministro sabe direito tributário. Tá? Tanto que a maior parte tem assessores, que normalmente são da Fazenda, para fazer os votos tributários, se vocês querem saber. Só professor de direito tributário sabe tributário. Também não, né? Mas é uma matéria bem específica, tu tem que te dedicar a estudar, né? Tem que ser o teu livro de cabeceira, né? O teu dia a dia. Você tem que estar imerso normalmente nessa matéria. Tá? Mas tem que ser o teu ganha-pão, porque tu estuda pra caramba e toma pau todos os dias. Tipo isso. Tipo isso. Tá? Não, o problema que eu vejo é que tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Eu estava dando uma olhada no ICMS e eu vi que energia elétrica é considerado mercadoria para fins de tributação. Sim. E o fornecimento de água, não. Então, mas não te prepara, Anderson. Tá vindo aí a tributação de ICMS em cima da internet. Eu tava vendo que provedor não é, né? Porque é um serviço complementar ao de telefonia. Aí o serviço de telefonia, sim, mas o do provedor da internet, não. Não, mas a internet mesmo, o sinal da internet, não estou dizendo nem o provedor, o sinal da internet, nem o do telefone, o sinal da internet vai ser tributado agora. Mas para tu ver, Anderson, foi o que eu falei, ICMS é um mundo à parte. Tá? Eu comentei na aula passada, não sei se vocês lembram, quando os alunos, isso normalmente acontece em pós-graduação, né? Vão perguntar, professor, eu quero ganhar dinheiro com tributário, o que eu estudo? Eu não penso em 1/1000, eu digo ICMS. Só ICMS. É barbada. Então tá, estuda e na próxima aula tu conversa comigo e quero ver tu manter a sua opinião. Tá? Se a pessoa entender de ICMS, pode ter certeza, vai ter filas quilométricas de clientes. Tá? Entenda de ICMS. Tá? Mas é um desafio. É um grande desafio. Só para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com o fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado no final do ano passado, né? Não sei se eu falei para vocês, eu coordeno, né, o grupo de estudos do IET, do Instituto de Estudos Tributários. Né? Eu sou coordenador do grupo de estudos, tá? E eu estava conversando com o fiscal e está mudando a substituição tributária no Rio Grande do Sul, né? A AST. Eu falei, olha só, quem sabe tu vai lá e dar uma palestra, né, no grupo de estudos. Ele falou, Mozart, nem a gente sabe como faz. Cara, o fiscal, a pessoa que vai ter que, né, o nome já diz, fiscalizar, conferir e autuar se for o caso, não sabe como faz. Tá? Eu acho que antes tinha um cargo só para isso, né, que se chamava fiscal do ICM. Mas continua tendo, né? Mas continua tendo, ele é fiscal? É isso? Não, hoje acho que é auditor da Receita, alguma coisa assim. Tá. Mas é que fiscal do ICM é o que equivale ao auditor da Receita, da Receita Estadual. Né? Tipo, é a mesma, só mudou o nome, quase. Não, é que eu tinha a impressão que fiscal do ICM era só ICM. Mas esse auditor é só ICMS também. É só ICMS. Dividem?
Tudo é dividido. Assim, ó, todo o ente público ele é dividido, seja estadual, municipal e federal. Claro, municipal, grandes municípios tipo Porto Alegre. Tá? Tu vai ter o setor de SSQN, de ITBI, de IPTU. Mesma coisa estadual, setor de ICMS, setor de TCMD. Federal, a Procuradoria da Fazenda ela é dividida por tributos e por instância. Então, ó, eu sou o procurador responsável por todo o processo de primeiro grau, imposto de renda pessoa física. Vai para o segundo grau, agora é com o Marcelo. Tá? É tudo assim. Quem tem que se virar nos 30 mesmo é o advogado. Tá? Se eu chego para o meu cliente e digo, não, desse tributo eu não entendo, ele vai lá e procura outro profissional. E outro profissional vai dizer, eu entendo desse e entendo o que o Mozart entende. Tá? Então, quem se vira nos 30 aqui, Anderson, é um advogado. Sim, imagino. Ou se especializa e vira destaque num tributo. Não, nesse é comigo. Exemplo, Ricardo Oliveira. O que eu achei, assim, claro, o ICMS, pelo que vocês falam, assim, é muito complexo, mas eu achei muito complexo também aquela parte do simples, professor. O simples era para ser simples e acaba não sendo tão simples, né? Mas se a gente estudasse um pouco mais aprofundadamente o lucro real, e o Marcelo tá aí, não me deixa mentir, daí tu ia ver o que era complexo. Se a gente aprofundasse no lucro real, eu não ia ter aluno, né? Acho que todo mundo ia trancar a cadeira ali na aula do lucro real mesmo, aprofundada, todo mundo saía. Eu não digo nem lucro real, eu digo presumido. Vai abrir o presumido aí. É que ele fez do simples, eu já fui pro pior, né? Daí tu ainda vem no meio termo, né? Mas o real, assim, o Marcelo tem diversos colegas que falam, eu faço 15, 20 empresas do simples e não faço uma do real. Não pego, empresa do real não pego. Eu já vou pelo ditado, professor. Pagando bem que mal tem, sabe? Então... Mas tu sabe que vários contadores não pegam real, né? Não pego. É mais fácil pegar o simples, que o Anderson acha que é complicado. Ele é complicado na teoria, mas na prática ele é mais prático de resolver. Na prática, eu não sei. Eu sei que eu fui dar uma lida nele para poder dar até para a primeira prova ali, mas eu achei muito complicado. É que na prática, na real, o que acontece? Os contadores fazem mais um feijão com arroz, né? Dá uma batida no bife, joga na panela, tá pronto. É isso aí, isso aí. Agora o lucro real não. Tu tem que pegar desde lá do teu estoque inicial, fazer toda a movimentação de venda, apropriação de ICMS, ICMS a recuperar, não. E aí vai descendo até chegar no prejuízo ou lucro. É isso aí. E aí tem mais tributação em cima disso aí. Exatamente, exatamente. Tá? Pessoal, vamos iniciar então a matéria da aula de hoje. Né? Nós vamos ver ITCMD e IPVA. O ITCMD ele pode ser chamado também de TCD. Ele é até mais conhecido como ITCD. Só que o que acontece, pessoal? Eu tenho mania de chamar de ITCMD quando a gente for estudar os impostos municipais e ISSQN. Eu acho de uma preguiça tu tirar uma letra e muitas vezes o aluno tira a letra e acaba esquecendo que tem mais uma incidência o imposto. É o exemplo do ICMS, né? Os contadores mais antigos chamam de ICM. Só que o S tem razão, tem razão de existir. Né? Então, assim, ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes, Doação. Tá? O que ele vai abranger? Qualquer direito ou bens, tá, pessoal? Seja móveis, imóveis, dinheiro, crédito, tudo. Se tem o decújo, então a pessoa que morreu e deixou uma herança, ou se tem, tá, uma doação, incide TCMD. Não interessa sobre o quê, tá? Incide TCMD. A materialidade desse imposto está na transmissão. Tá? Quando a gente transmite, seja por sucessão ou por doação, ocorre o fato gerador, acontece a materialidade deste imposto. Né? Vai incidir sobre o valor dos bens ou direitos. Né? E o caso que eu peguei aqui no escritório, já vou dizer de TCMD, era um pai que ele dava uma mesada para a filha, a pequena bagatela de 250 mil por ano. Tá? Teve um ano que a filha se comportou muito bem e ganhou 50 mil. Só que a filha já tinha mais de 30 anos, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. O que o contador dele fazia? O contador dele declarava como doação. E por muitos anos ele fez isso.
Só que antes não tinha o cruzamento das informações. E agora tem. Se tu declarar que tu fez uma doação no teu imposto de renda, a União, ela manda essa declaração direto para o Estado, para ele verificar se tu fez, se tu declarou essa doação, se tu recolheu o ITCMD. Quando bateu lá no Estado, no primeiro ano que tinha esse cruzamento, pegou meu cliente, ele viu que não tinha declarado, recuperou 5 anos, né? Era mais de 1 milhão de doação que ele não tinha declarado. E daí veio a autuação, né? Tá? Por quê? Dinheiro também é base de cálculo do ITCMD. Onde é que tem que recolher o imposto, pessoal? E agora aqui depende. Depende se o bem é imóvel ou se o bem é móvel, tá? Daí se é título ou crédito. Se o bem é imóvel, é sempre onde ele está localizado. Não interessa se é inventário, não interessa se é doação. Onde o bem estiver localizado, tu vai ter que recolher o ITCMD. Agora, se for um bem imóvel, um título, um crédito, tu vai ter que recolher o ITCMD no estado onde se processar o inventário ou onde o doador tiver domicílio. Então, se eu estou doando para o Marcel uma Ferrari, tá? A Ferrari está emplacada no Rio Grande do Sul, o Marcel mora em Santa Catarina e eu moro no Rio de Janeiro, tá? Eu estou doando para o Marcel uma Ferrari, tá? Eu vou ter que recolher o ITCMD no Rio de Janeiro. Não interessa onde está emplacado, não interessa onde o Marcel mora, interessa que eu sou o doador, eu sou o contribuinte e eu tenho que recolher onde eu resido, tá? Também, se utiliza a lei complementar no ITCMD, sintetizando as duas possibilidades, é quando o doador ou o de cujos tiver algum bem no exterior, tá? Então, se o doador morar no exterior, né, ou o bem que estiver sendo doado for imóvel e for do exterior, ou se o de cujos era residente domiciliado, ou deixou o bem no exterior, a lei complementar que vai regulamentar onde vai ser recolhido o ITCMD. Por quê? Foi lá, o João das Couve bateu as botas e deixou um imóvel em Miami. Pessoal, onde é que se recolhe o ITCMD desse imóvel? A regra é que seja no local do imóvel. Isso aqui é fora do Brasil, nem tem ideia como é que é nos Estados Unidos. Tá? Então, a lei complementar que vai ter que determinar como vai ser recolhido esse imposto. As alíquotas máximas desse imposto, elas não vão... pode incidir bitributação aí, tanto lá no imóvel fora como aqui? Desculpa, Anderson, fala de novo. Aqui também tem aquele caso de bitributação, daí se tiver um acordo, se for tributado lá em Miami, por exemplo, não vai ser aqui daí? Sim, se tiver um inventário lá, alguma coisa assim, daí tu vai tributar lá, não vai tributar aqui. Tá, mas se o inventário for aqui, tributa aqui. Em regra, quando tu faz a declaração de imposto de renda fora, tu não precisa fazer aqui. Se a tua movimentação financeira é fora, tu faz toda ela fora, tu não faz nada aqui. Tá? Em regra. Sim, o grande problema é quando o cara bate as botas. Né? Daí como é que faz com esse imóvel? Onde é que tributa? Pasme, não tem nem complementar regulamentando essa situação. Tanto que uma das discussões é que não incidiria ITCMD. Pessoal, o que eu vou falar agora já caiu na prova da OAB. Né? Para quem quer fazer OAB, inclusive eu aconselho, né, que vocês façam as eletivas de revisão para a OAB, né, de atualidades jurídicas, não só para a OAB, quem quer concurso público, tu revisa toda a faculdade, extremamente interessante. Né? Aula bem focada em responder questões. Isso aqui já caiu na prova da ordem. Tá? Por mais que seja um imposto estadual, as alíquotas máximas do ITCMD serão fixadas pelo Senado Federal. Tá? Caiu exatamente essa questão na prova da OAB. Tá? Então, o Senado Federal ele tem competência para fixar as alíquotas máximas do ITCMD. Tá? Nós temos duas súmulas da STF que também já caíram na prova da ordem, só que na segunda fase de direito tributário, que fala da alíquota e da base de cálculo do ITCMD. A súmula 112 fala que o imposto vai ser devido pela alíquota vigente ao tempo da abertura da sucessão. Então, no momento que se abre a sucessão, aquela vai ser a alíquota. Não interessa se ela for majorada depois. Já a base de cálculo é na data da avaliação dos bens, não é lá no início. Então, assim, o processo de sucessão pode demorar 5 anos, 10 anos. Né? Então,
vai ser na data da avaliação dos bens, que vai ser fixada a base de cálculo desse imposto. Tá? Tá? Fato gerador, né? Tá? Como a gente já viu, o fato gerador, né? Esse imposto vai ter como fato gerador a causa-mortes e a doação a qualquer título, né? E complementa a legislação de propriedade ou domínio útil de bens, imóveis e de direitos a eles relativos, exceto direitos reais de garantia. Então, não incide sobre direitos reais de garantia. Isso também já caiu na prova da ordem, tá? E também sobre bens móveis, títulos, créditos, ações, cotas e valores, né, de qualquer natureza, bem como dos direitos a eles relativos. Agora sim, aqui incide. Se eu estiver doando uma ação, incide um crédito, né, um valor, eu tenho que obrigatoriamente pagar o ITCMD. Tá? Realizou doação, tem que pagar o ITCMD. Tá? O que é uma doação? Tá? Então, um conceito que vem do direito civil, né? Que seria qualquer ato ou fato em que o doador, por liberalidade, transmite bens, vantagens ou direitos de seu patrimônio ao donatário que os aceita, expressa, tácita ou presumidamente, incluindo-se as doações efetuadas com encargos ou ônus. Tá? Pessoal, primeiro, né, o doador ele sempre tem uma liberalidade, ele pode ou não realizar a doação, né, repassar esse bem para frente. Ela pode ser expressa de forma tácita ou pode ser presumida também. Importante, a gente sempre acha que a doação ela não pode ter nenhum tipo de encargo. E o direito civil, e vocês viram isso quando estudaram, na cadeira de contratos, a doação ela pode ser sim com encargos ou ônus. Tá? Então existe essa possibilidade do donatário ter que realizar alguma tarefa para conseguir o bem. Tá? Quando nós temos o famoso de cujos nas transmissões causa-mortes, né, ocorre tanto os fatos geradores quantos forem os herdeiros ou legatários. Então, olha, se eu tenho 5 herdeiros, eu tenho 5 fatos geradores do imposto. Tá? Então, quanto mais herdeiro eu tiver, mais fatos geradores desse imposto vai acontecer. Tá? Quando que acontece o fato gerador? Em que momento, né? O que nós chamamos do critério temporal da regra matriz de incidência tributária, lá do nosso amigo da USP, da PUC São Paulo, Paulo de Barros Carvalho. Na transmissão causa-mortes, vai acontecer o fato gerador no momento, né, que for aberta a sucessão legítima ou testamentária, né? Mesmo, pessoal, se nós estivermos diante de sucessão provisória, né, e caso exista, né, fideicomisso e usufruto, tá? Não interessa. No momento que se abre a sucessão, é nesse momento que acontece o fato gerador do ITCMD. Também, na morte do fiduciário, né? Mozart. Oi, fala. O que é fideicomisso? Eu não sei. Pois é. Oi, o que é fideicomisso? É quando existe um bem em propriedade de terceiro que vai entrar na sucessão, tá? Mas também não te preocupa em relação a essas nomenclaturas do direito civil que eu não vou cobrar de vocês, tá? Não vou cobrar o que é o conceito de cada uma dessas nomenclaturas. Vocês vão ver que na aula de hoje, né, a gente vai estudar bastante conceitos do direito civil, tá? Tá, mas só para entender, eu só queria entender. Claro, não entendeu? Entendeu? Tranquilo? Não, agora entendi. Ah, tá, desculpa, tá? Então, também na data da morte do fiduciário, na substituição de fideicomisso, tá?
Também, na data da partilha de bens, títulos, créditos, ações, cotas e valores de qualquer natureza, bem como direitos a eles relativos por antecipação de legítimo. Então, antecipação de legítimo é outro conceito do direito civil, né? Então, como eu disse, com certeza, essa é a aula que a gente mais vai ver conceitos, né? Que a gente precisa de um conhecimento lá do direito civil. Agora, na doação, né? A própria causa-morte e doação são conceitos do direito civil. Isso vocês devem ter estudado, inclusive, no Tributário 1, que o direito tributário ele não pode alterar os conceitos do direito civil, né? Não tem essa possibilidade. Não só do direito civil, de outros ramos do direito. Então, quando a Constituição diz que o Estado pode cobrar um imposto sobre causa-morte e doação, o Estado não pode vir e cobrar o imposto sobre uma transmissão patrimonial onerosa em que um entrega a propriedade e o outro repassa um valor, porque isso é uma compra e venda e isso é fato gerador do município. Então, o Estado ele não pode inventar o que é uma doação, né? Não pode criar o conceito de doação, tem que utilizar o conceito de doação do direito civil. Tá? Então, na transmissão por doação, na data da instituição do usufruto convencional, tá? A partir do momento que é instituído o usufruto para a pessoa, incídio e TCMD. Também, na data em que ocorrer o fato ou ato jurídico determinante da consolidação da propriedade, tal como nas hipóteses de extinção dos direitos de usufruto, de uso, de habitação e de servidões. Então, a partir do momento, eu faço uma doação condicional, né? Olha, Zara, eu vou te dar um apartamento no dia que tu passares no AB. Então, a partir do momento que tu passa no AB, ocorre a doação, ocorre o fato gerador. Também na data da partilha de bens, títulos, créditos, ações, cotas e valores de qualquer natureza, bem como direitos a eles relativos por antecipação de legítima. Novamente, né? Então, quando a gente tem antecipação de legítima, também vai existir. Na data da morte de um dos usufrutuários, no caso de usufruto simultâneo, em que tenha sido estipulado o direito de acrescer ao usufrutuário sobrevivente, né? Então, porque aqui nós não temos uma herança, nós temos um novo usufrutuário em relação a determinado bem e que daí ele vai receber como doação. Na data da transmissão da nua propriedade, a gente viu que a nua propriedade quando estudamos ITR, tá? Então quando ela é transmitida. Na data da formalização do ato ou negócio jurídico, nos casos previstos nos itens A a E, né? Então todos os outros casos que a gente viu até agora é quando é formalizado o ato ou negócio jurídico. Quem é contribuinte do imposto, isso aqui também já caiu na prova da OAB, e vocês têm que ter um cuidado, tá? Porque os alunos confundem muito. Tá? Na doação, né, o doador é contribuinte quando ele for domiciliado ou residente no país. Né? O donatário é quando o doador não for domiciliado nem residente no país. Mas o que mais me interessa aqui é a linha A. Tá? Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, o aluno, ele tem, né, grandes chances, ele acaba fazendo muito a confusão, achando que quem é o contribuinte é quem está recebendo, é o donatário. Porque já diz o seguinte, professor, é injusto, né? É injusto a pessoa estar doando e ainda tem que pagar o tributo. E eu até poderia vir a concordar com o aluno que pensa assim. Mas a primeira situação é a seguinte, só botando na cadeira. A primeira situação é que a gente tem que entender que o mundo é injusto. Tá? Então, quem acha isso injusto, o mundo é injusto. Né? Até hoje eu não me conformo com o que aconteceu em dezembro de 2006. Para mim, a maior injustiça face da Terra. Tá? E segundo, pessoal, quem é que tem uma manifestação de riqueza passível de ser tributada? É o doador, né? O doador está dando algo, ele está dando uma coisa, ele está repassando para um terceiro. Tá? Tá? Zaira, Zaira, Zaira. Tô de olho em ti, Zaira. Tô de olho em ti, Zaira. Tô com pulga na cadeira nada, estava ajeitando aqui. Então, assim, o doador que tem uma manifestação de riqueza, ele que possui, né, podendo tributar.
Não é o donatário. O donatário está recebendo, como é que ele vai pagar? Né? Nem tinha aquilo. A linha SN é o no proprietário, na extinção do usufruto por morte do usufrutuário. Então, conforme a gente viu, é uma das possibilidades de TCMD por doação. Tá? O beneficiário, então aquela pessoa que vai... Ô, professor, o que o senhor falou de dezembro de 2006? Oi? Como é que é? O maior problema foi dezembro de 2006. Eu falei que o mundo é injusto, né? Eu até hoje não me conformo com o que aconteceu em dezembro de 2006. Mas o que aconteceu? Uma situação meio ruim lá no Japão. Verdadeira, né? Se for pensar, nem foi tão injusto, professor. O outro time estava cheio de desfalque. Não, eu concordo, mas não era merecido, não merecia, que não podia ter acontecido. Entendeu? Um erro no andar da Terra, nessas situações que a gente não consegue entender até hoje. Né? Olha, professor, meu avô já dizia o seguinte, até uma galinha cega encontra um grão no chão, sabe? É tipo isso. Né? Então, o beneficiário, né, na morte de um dos usufrutuários, que a gente já viu, né, porque daí é por doação, em se tratando de usufruto simultâneo em que tenha sido estipulado o direito de acrescer ao usufrutuário sobrevivente. Na renúncia do usufruto, então, eu tinha um usufruto, eu estou renunciando, a pessoa que vai lá paga, né, o beneficiário dessa situação. Na extinção de direito de uso de habitação e de servidões. E nas transmissões causa-mortes, o beneficiário ou recebedor dos bens, títulos, créditos, ações, cotas e valores de qualquer natureza, bem como dos direitos a eles relativos e transmitidos. O que é isso, pessoal? Quem está recebendo, né? Bom, professor, mas daí tu disse que é quem manifesta a riqueza, né? Por que na doação é o doador e na transmissão causa-morte é o decúgio? Porque não tem como cobrar decúgio, né, pessoal? O cara está morto. O sujeito morreu. Eu vou cobrar dele o quê? Não tem que cobrar. Né? Então, moral da história, eu vou cobrar do cara que está recebendo, paciência, o que está aqui, vivo, que eu posso ir lá, bater na porta, me pague o tributo, não é que nem o seu barriga, pague o aluguel, me pague o tributo, pague o ITCMD, tá? Nós temos responsabilidade tributária em relação ao ITCMD, né? Então, a lei estabelece que são pessoalmente responsáveis pelo pagamento do imposto o sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro quanto ao devido pelo decurso até a data da partilha ou adjudicação, limitada a essa responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da ameação. Tá? Isso aqui, na verdade, a legislação retira do CTN, né? Igual a previsão contida no CTN. Então, o sucessor, né, ou o cônjuge meieiro, ele responde pelos tributos deixados pelo decujus até o limite, né, do seu valor, né? Então, o que a gente chama na força da herança. Como eu respondo essa pergunta para os clientes? Estou devendo 10 milhões, 15 milhões e tem 5 milhões de patrimônio. Meus herdeiros, meus filhos, a mulher vão ter que pagar? Não vão ter que pagar, só não vão ter nada de patrimônio para dividir, né? Porque eles vão ter que dar o patrimônio, já que tem mais dívida do que patrimônio, mas ali acaba a responsabilidade deles. Sempre na força da herança, né? Na força dos bens deixados pelo decúgio. Né? O espólio quanto ao devido pelo decúgio até a data da abertura da sucessão. Aqui a doutrina critica, de uma maneira geral, o Código Tributário Nacional e como a lei reproduziu a previsão do CTN, que primeiro é o espólio e depois o sucessor. Né? Então, primeiro tem responsabilidade do espólio, então, enquanto nós temos espólio, que depois a gente vai ter só sucessor. Acabou o inventário, se descobre um débito tributário do decujus, lá, do sujeito que morreu, a gente vai cobrar do sucessor. Enquanto tem inventário, se cobra do espólio. Né? Também, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social e estatutos. Né? Só aqui é uma responsabilidade, é o famoso artigo 134 do CTN, né? Ele é reproduzido, aqui é 135, né? Mas que vai já alinhar, remete a 134, que é um rol gigantesco, né? Um rol
são 7 incisos, salvo engano, de responsabilidade. Então, vai lá, os pais pelos tributos devidos pelos seus filhos menores, né? Os tutores e curadores, e por aí vai. Tá? Então, nós temos responsabilidade desses sujeitos quando eles agem, né, com excesso de poder ou infração à lei. Né? Contrato social, estatuto, enfim. O que nos interessa aqui, né? Então, mandatário, preposto e empregadores, mas o último, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas limitada a essa responsabilidade ao período de exercício do cargo. Esse aqui já caiu no OAB, não caiu em relação ao ITCMD, caiu de maneira geral, que é a responsabilidade do diretor e do gerente pelo ato praticado com infração à lei, contrato social ou estatuto. Então, se tu tem uma infração à lei cometida pela empresa, o gerente ou o diretor que tem o poder de administração da empresa vai responder por este ato. Tá? E agora? Opa. Só um pouquinho. Vou colocar ali no chat. Tá? Também, né, pegando uma parte da previsão contida no Código Tributário Nacional, estabelece a legislação a solidariedade. Primeiro, quando nós temos pessoas que são juntas, né, elas têm interesse em relação à ocorrência do fato gerador. Né? Então, duas pessoas que são herdeiras, desculpa, realizam o fato gerador do tributo. Tá? Elas têm solidariedade, ou seja, pode ser cobrado de qualquer um. Né? Tá? Tanto faz de quem vai ser exigido este imposto. Se as duas pessoas elas realizaram o fato gerador do imposto, tu pode exigir das duas. Também tem solidariedade. O donatário, quanto ao devido pelo doador residente ou domiciliado no país, inclusive no tocante à doação ou doações anteriores. Né? Então, aqui se cria uma solidariedade donatária. A gente viu o contribuinte ao doador, mas o donatário tem uma responsabilidade solidária. O doador residente ou domiciliado fora do país, quanto ao devido pelo donatário. Nota que aqui a legislação ela inverteu, né? Ela criou uma responsabilidade do donatário quando o doador tem que pagar, quando o doador é o contribuinte, e criou uma solidariedade para o doador quando o donatário for o contribuinte, quando o donatário tiver que pagar o imposto. Tá? Aqui, pessoal, né, é a reprodução do artigo 134 do CTN, que vocês viram no semestre passado. É quando a gente não pode exigir do contribuinte, nós temos uma responsabilidade solidária pelos atos que essas pessoas acabaram intervindo ou se omitindo, né? Eu vou ficar no inciso 1, depois está aqui para vocês darem uma lida. Fiquem tranquilos, isso aqui especificamente eu não vou cobrar na prova, é porque isso aqui para mim é muito mais importante no tributário 1 do que agora só em relação ao ITCMD. Se fossem meus alunos tributário 1, tinha grande possibilidade disso cair na prova de vocês. Seria questão quase certa. Mas vamos lá, os pais pelos impostos devidos por seus filhos menores. Então vamos lá, vocês lembram do Neymar, menino Ney? 14 anos ganhando 60 barão no Santos, né? 60 mil. O que acontece? Ele vai lá, compra um carro e depois ele doa para um amigo. Tá? E não recolhe o ITCMD. Quem é que administra o dinheiro do menino Ney? O grande Ney. O Neymar, pai. Né? Então, quem é que vai ter responsabilidade por esse não recolhimento? O pai. Né? Então, ele vai ter uma responsabilidade solidária por não ter recolhido este imposto. Ele se omitiu, ele deveria ter recolhido o imposto e ele não recolheu. Tá? Então, ele agiu equivocadamente. Ele devia ter alcançado esse valor aos cofres públicos e acabou não alcançando. Tá? Base de cálculo. Nós temos diversas bases de cálculos em relação ao ITCMD. Né? Então, o valor venal dos bens
títulos, créditos, ações, cotas e valores, né, independente da sua natureza. Também os direitos a eles relativos, transmitidos, apurado mediante avaliação procedida pela Receita Estadual ou avaliação judicial, expressa em moeda corrente nacional e o seu equivalente em quantidade de UPF, observando-se as normas técnicas de avaliação. Moral da história, pessoal. Resumindo tudo isso aqui, o próprio Estado faz uma avaliação do bem, pode impugnar a avaliação, se tu achar que a avaliação está fora do mercado, mas é isso. Um imóvel, o valor venal do imóvel. Tá? Mas é o valor venal do imóvel que está no IPTU, é o valor venal atual do imóvel, eles fazem uma atualização. Então o Estado vai lá, ele vai expressar em reais e também em UPFs, tá? Que é uma unidade de medida que nós temos no estado do Rio Grande do Sul. Na transmissão de direitos, a base de cálculo é o valor venal dos respectivos bens, títulos, créditos, ações, cotas e valores apurados conforme o caput desse artigo. O que é o caput? É aqui, né? Na hipótese de apuração da base de cálculo mediante avaliação judicial, a Fazenda Estadual será previamente intimada para indicação de assistente técnico, nos termos da Lei Processual Civil. Então, quando o Estado faz algum tipo de avaliação, tá? Quando a discussão é judicial e não aqui quando existe o decujus, pessoal, porque quando nós temos o decujus, o cálculo do ITCMD é feito pela Secretaria da Fazenda. Aqui é quando é feito judicialmente, também o Estado ele vai ser intimado para que ele possa se manifestar, se ele concorda ou não com o cálculo que foi realizado. Tá? Vamos lá. A Receita Estadual tem 30 dias para realizar a avaliação do bem e emitir a guia, salvo se existir necessidade, né, da realização de alguma diligência, né? Os dados que foram passados pelo contribuinte não foram completos. Tá? Então, a Receita vai ter que fazer alguma diligência. Caso o contribuinte não concorde com a avaliação, ele pode se defender? Sim, pessoal, ele tem direito à defesa. Ele pode impugnar a avaliação da administração pública. Tá? Então, ele tem sim essa possibilidade. Ele vai lá e diz, não, essa avaliação está equivocada, está incorreta, e eu vou demonstrar que ela está errada. Tá? O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsas de valores serão da cotação oficial de abertura no dia da avaliação. Então, vamos lá, o Decujus deixou diversas ações na bolsa de valores. Quando que vai ser avaliado? Né? Vai ser por qual valor? Abril, a gente vai ver, né? A bolsa de valores abre, toda ação tem uma cotação na bolsa. Tá? Então, a avaliação na abertura daquele pregão, daquele dia, da data da avaliação, vai ser a que será levada em consideração para o pagamento do ITCMD. O valor do ouro e da moeda estrangeira serão da cotação oficial do dia da avaliação. Então, pega a cotação oficial, então, o dólar fechou em tanto. Tá bom. É esse que vai ser a base de cálculo, porque vocês também sabem, aprenderam com certeza no tributário 1, que a base de cálculo não pode ser um valor expresso em moeda estrangeira, tem que ser em moeda nacional. Tá? O que não se inclui na avaliação do imóvel? Quando a pessoa que vai adquirir esse imóvel, ela comprova que ela realizou algum tipo de construção. Tá? Então, ela foi lá e construiu. Tá? Pô, eu estou com um imóvel e agora vou receber ele em doação, mas eu peguei ele terra nua e construí uma mansão, pessoal. Não, né? Eu não vou ter que pagar sobre o todo, eu vou pagar só sobre a terra nua. O resto já saiu do meu bolso, eu que paguei, né? E daí como é que ele vai comprovar isso? Ele vai comprovar pelo alvará de licença para construção, as notas fiscais dos materiais, a CND da obra, né? Então, dessa forma que o contribuinte tem de comprovar, de demonstrar que ele realizou aquela construção. A reavaliação dos bens, títulos, créditos, ações, cotas e valores de qualquer natureza
bem como os direitos a eles relativos. Poderá ser efetuada de ofício ou a requerimento do interessado, quando circunstância posteriormente conhecida venha a prejudicar a avaliação ainda na forma e no prazo previsto em regulamento, desde que não tenha sido pago o imposto ou constituído o respectivo crédito tributário. Pessoal, significa que pode o poder público de ofício reavaliar, desde que o contribuinte não tenha ainda pago o tributo e também não tenha sido realizado o lançamento deste imposto. Tá? Quando se verifica que, olha, se calculou errado por algum motivo, pode ir lá e realizar novamente o cálculo. Tá? Alíquotas deste imposto. Primeiro, na transmissão causa-mortes. Nós vamos ter uma tabela, com base em UPFs, então até 2.000 UPFs, 10.000, 30.000, 50.000. Não precisam decorar, isso aqui é muito mais a título exemplificativo para vocês saberem as tabelas, a tabela do ITCMD. Não sei se foi dessa turma, mas teve uma colega que essa semana me perguntou qual que era a alíquota do ITCMD no Mato Grosso do Sul. Então, tem que ir lá buscar na legislação, verificar qual que é a alíquota prevista em lei. Também na transmissão por doação nós vamos ter uma tabela, só que a tabela é menor, Então, até 10.000 UPFs e acima de 10.000 UPFs. Então, nós temos uma alíquota progressiva. O STF chancelou a possibilidade da progressividade do ITCMD. Tá? Aqui tem um resumo que eu coloquei em alguns tributos para vocês, dos critérios do ITCMD. Material espacial, temporal, pessoal e quantitativo, a famosa regra matriz de incidência do Paulo de Barros Carvalho. Tá? IPVA, pessoal. Vamos lá. IPVA, ele vai incidir sobre a propriedade de veículos automotores. Importante. Veículo automotor é somente veículo de circulação terrestre. Isso é jurisprudência pacificada há anos do STF. Não incide sobre veículos de circulação aérea ou hídrica. Então, avião, iate, lancha não tem que pagar IPVA. Inclusive, tem previsões equivocadas na legislação do Estado do Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Então, não incide sobre veículos de circulação aérea ou circulação hídrica. Caiaque, jet ski. Isso, iate, jet ski, tá? Isso não paga IPVA. Esses bens aí que todos nós temos não pagam IPVA. Tá? Só os bens mais incomuns, tipo carro, moto, caminhão, essas coisas pagam IPVA. Os mais comuns, tipo iate, jet ski, avião. Quem é que não tem seu avião, né? Pelo amor de Deus, né? Um aviãozinho ali parado. Tá? Caiaque também, professor. Não duvido que os tributaristas não tenham um avião, cada um. Eu tenho, né? É óbvio que eu tenho. Não tem como não ter. Eu não sei como a pessoa vive sem ter um avião, inclusive. Eu vou te dizer uma coisa, Anderson. Eu tenho um que é muito bonito e até a Polícia Federal de vez em quando usa, sabe? Para carregar os presos. É meu também, só que eu empresto para a Polícia Federal, sabe? Boa, boa, boa. É uma boa ação, faz tua boa ação. Então, onde é o sujeito ativo? E aqui que tem muita discussão no IPVA, que é onde está licenciado o veículo. Então, tu pega, por exemplo, não sei se você se recorda quando surgiu os aplicativos. Na verdade, surgiu um aplicativo primeiro no Brasil, que foi o Uber, O que tinha de Uber HB20 com placa de Minas Gerais não era brincadeira, Por quê? Porque ali esses carros pertenciam à Localiza e a Localiza... Ô, professor. Oi. Deixa eu mostrar o meu avião aqui. Tá bom? Mostra aí. Não quer mostrar depois, Marcelo? Eu não consigo ver, Marcelo. Deixa eu ver. Eu vou abrir aqui para ver. Vai lá. Mostra o avião, Marcelo. Olha só o avião do Marcelo ali, pessoal. Viram? Tá lá. Pessoal, então o que a Localiza faz? A Localiza vai lá e emplaca em Minas, porque a IPVA é menor. A IPVA é menor lá, ela tem sede em Minas, tem estabelecimento comercial em Minas. Então, por isso que tinha muito Uber HB20, porque na época era o carro que eles mais tinham, mais em conta, acho que para Uber, e com placa de Minas Gerais. Até se brincava, HB20 com placa de Minas é Uber.
Então, o sujeito ativo é onde o veículo está licenciado. No ITCMD, a gente viu que o Senado Federal pode fixar as alíquotas máximas. Agora, no IPVA, o Senado Federal pode fixar as alíquotas mínimas para a cobrança do imposto. Tá? Os estados, eles podem adotar alíquotas diferentes, né, em função do tipo e da utilização do veículo. Tá? Pessoal, então assim, eu posso ter uma alíquota diferente para um caminhão e para um carro, e eu posso ter uma alíquota diferente para um Uber, para um táxi, para um veículo de passeio. Entretanto, isso já caiu também na prova da ordem agora, pessoal, eu não posso ter diferença de alíquota em razão da origem do veículo. Ou seja, se o veículo é importado ou se o veículo é nacional. Não interessa de onde ele veio. Tá? Eu não posso ter diferença de alíquota. Né? Então, pessoal, não interessa se ele é importado ou se ele é nacional. Tá? Tem que ser a mesma alíquota. Fato gerador, né? Ele vai incidir anualmente e tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor, que a gente já viu que é veículo de circulação terrestre. Né? Quando que acontece o fato gerador do imposto? Quando eu adquiro um veículo novo, então um veículo 0 km, eu adquiri fato gerador do IPVA. Se eu estou importando na data do desembaraço aduaneiro, se eu estou participando de um leilão na data da arrematação, ou se eu já sou proprietário, isso a gente sabe bem, né? O inciso 4 é o principal, é aquele momento que a gente fica aflito para pagar o IPVA, que acontece no dia 1º de janeiro. E tanto aqui, pessoal, no IPTU eu vou falar também, né, na questão política, porque ano passado a gente teve 2 questões políticas a nível municipal e estadual, uma a cada âmbito da federação. O municipal foi em relação ao IPTU e o zoneamento para cobrança, e o IPVA foi a retirada do parcelamento, tá? Pessoal, eu até vou, eu não emito opinião política se eu gosto desse, eu não gosto daquele político. Eu sempre brinco com todos os políticos, independente do partido, para deixar a aula mais leve, né? Mas assim, politicamente, se vocês quiserem discutir se essas atitudes é um suicídio político, a gente pode discutir. Agora, o que nós temos que saber, e eu até participei, eu dei 2 entrevistas em programas de TV em relação a esse tema, tá? É o seguinte: o governador do estado, seja ele de qual partido for, hoje nós temos o Dudu Milk no poder. Ele pode tirar o parcelamento? Pode! Dia 1º de janeiro ocorre o fato gerador do imposto. Vocês têm que saber disso. Ah, é ilegal, é inconstitucional? Não é, entendeu? A realidade é que a gente se acostumou a pagar de forma posterior o IPVA. Ele pode retirar o parcelamento, ele pode cobrar a partir de 1º de janeiro? Pode. Tá? Ele tem esse direito, ponto. Se politicamente ele vai estar se dando bem, dando mal, como é que vai ser isso? Daí o problema não é meu, nesse momento. Né? O que eu tenho que falar para vocês, vocês como meus alunos têm que saber, é que sim, existe essa possibilidade é legal. Tá? E o fato gerador vai incidir no município onde o contribuinte tem domicílio ou residência. Né? Na verdade, é onde o veículo automotor está emplacado. Né? Quem são os contribuintes do imposto? Né? Daí depende da situação. O principal, né? Os proprietários. Né? Então, quem é proprietário de veículo automotor, então quem tem o seu veículo, tem seu carro, sua moto, seu caminhão, é o contribuinte. Agora, se nós estivermos diante de alienação fiduciária em garantia de veículo automotor, o contribuinte do imposto é o devedor fiduciante ou possuidor direto, né? Aquele que está contraindo a dívida, né? Aquele que está comprando. Né? Aqui fala da inaplicabilidade em relação às aeronaves, só que não incide, então não interessa essa previsão contida na lei estadual. Está errado, essa previsão é inconstitucional, segundo o STF, porque veículo automotor é veículo de circulação terrestre. Vou contar uma para vocês, tá? Sei que a aula já está um pouquinho mais comprida, mas eu faço questão, porque um dia eu estava dando uma aula no concurso TRF4, aula gravada e ao vivo. Levanto a mão
uma aluna lá na última fileira da sala e faz a seguinte pergunta: professor, eu não entendi por que não incide sobre aeronaves. Eu perguntei, olha, eu não compreendi tua pergunta. Ela, não, que a aeronave é um veículo de circulação terrestre. Eu falei, é porque fica no chão. Eu falei, não, né? A aeronave é um veículo de circulação aérea, né? Ela pode até partir do chão, ficar a maior parte do tempo no chão, mas ela é feita para estar no ar, né? Claro, se Deus quiser, e principalmente se eu estiver dentro, eu quero que ela suba e desça em tranquilidade. Mas ela não é um veículo de circulação terrestre. Tá? Ela é um veículo, né, aéreo. Pessoal, vamos ver aqui o que mandaram no chat. Só deram uma risada. Zé, isso aí. Vamos rir às vezes, né? Quando se comunica a transferência da propriedade do veículo, né? No órgão de trânsito competente, então vai lá no Detran e se comunica que vendeu o veículo, isso automaticamente já faz com que ocorra alteração no cadastro da titularidade, né? Isso é muito importante, pessoal, porque eu já tive problema de empresário aqui no escritório que não avisou que vendeu o carro, o sujeito que comprou também não transferiu, depois começam a vir as queridas, né? Chamadas multas, tá? Então façam isso, avisem que vocês venderam o veículo, tá? Então aqui nós já temos um exemplo de julgamento do STF em relação à não incidência sobre embarcações e aeronaves e também da possibilidade de registrar veículo em outro estado mesmo sem ter, né, o sede naquele estado, tá? Quem é o responsável pelo pagamento, né? Então, nós temos responsabilidade em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, ao devedor fiduciante ou possuidor direto e, supletivamente, ao credor fiduciário ou possuidor indireto. Então, quando a gente compra um bem e aquele bem ainda está no nome do banco, nós somos os responsáveis, mas, na verdade, o carro é do banco ainda, né? Então, nós temos que pagar, senão o banco vai ter que pagar também, o banco tem que pagar mesmo. Então, solidariedade. Mesma situação que a gente já viu. Pessoas que têm interesse em comum, né? Então, se o carro tiver a possibilidade de estar no nome de duas pessoas, as duas estão realizando o fato gerador, então as duas têm que pagar. Quando a gente vende o carro até registrar a comunicação da venda, então por isso que é importante vender e já comunicar. E também quando a gente adquire ou quando faz a remissão do veículo automotor em relação aos débitos do anterior ou dos anteriores proprietários. Isso é muito importante. E circulou aí, acho que era um Mustang, pode ser, não sei se era Mustang, estava sendo vendido a 50 mil, porque tinha débitos de 1.800.000 reais entre multas e IPVA atrasado. Se a gente comprar esses débitos, são nossos, tá? Então, muito cuidado. Lamborghini, isso aí, né? E essa previsão só não se aplica nos veículos arrematados em leilão judicial, porque quando a gente arremata um veículo em leilão, a gente fala o seguinte, né? Que o valor pago em leilão, né? Se o valor do tributo se subroga no preço, né? O débito tributário subroga no preço significa dizer que o valor que nós pagamos já está incluído o débito tributário, né? A base de cálculo é o valor médio de mercado dos veículos automotores, né? Se for um veículo novo, é o valor destacado em nota fiscal. Caso não exista obrigatoriedade de emissão de nota fiscal, que é muito difícil, também vai ser o valor médio do mercado quando for o veículo novo. Tá? Pessoal, quando nós temos uma importação, vai ser também o valor destacado no documento de importação, na DI que vocês viram, só que sempre convertido em moeda nacional, né? Na data do desembaraço aduaneiro. Quando nós tivermos veículos automotores usados, o valor, né, de mercado, aquele que é divulgado pelo Poder Executivo. Tá?
Pessoal, é claro, a gente está vendo impostos estaduais, então tudo isso aqui é legislação estadual que nós estamos vendo. Então, mas eu moro em Santa Catarina, o professor falou uma coisa que é diferente. Sim, vai ser diferente, tá? Esqueci de avisar, tanto no TCMD como no IPVA. 3 alíquotas, 3, 2 e 1%. 3% é para veículo automotor, do tipo automóvel, caminhoneta e motorcasa, e no caso de aeronave e embarcações, se de lazer, de esporte ou de corrida. A gente já viu que não incide. Eu falei, a legislação estadual tem alguns equívocos, né? Tem inconstitucionalidade na legislação estadual. Tá? 2%, veículos automotores dos tipos aeronave e embarcações, exceto de lazer e esporte, dos tipos motocicleta, motoneta, triciclo e quadriciclo. Então, motos é 2%, 1%, veículo, né? Caminhão, trator, ônibus e micro-ônibus. Então, vai diminuindo. Tá? E, de maneira geral, também 1%, né, os veículos. Se não tiver algo específico, 1%. Se eu sou um proprietário de veículo automotor, quais são minhas obrigações? Tem que pagar o imposto, principal obrigação. Né? Se eu sou responsável, eu tenho que pagar o imposto também, então eu pago o imposto. E se eu sou responsável também. E caso o poder público queira me fiscalizar, eu tenho que facilitar a fiscalização. Se eu sou uma empresa, eu tenho que deixar o poder público olhar meus livros, minha contabilidade. Sempre eu tenho que ter o documento do veículo com a posse do veículo, né? E eu tenho 30 dias para avisar, né, a venda. Como eu falei, é importante, pessoal, mas nem esperem. Se você já viu que deu 1, 2 dias, o cara não trocou, vai lá e avisa a venda. Tá? Então, o veículo que eu vou estar em posse, ele vai se referir ao exercício em curso. Então, se eu estou com de 2019, agora já venceu 2020, vai ser apreendido meu veículo. Eu tenho que estar com documento daquele ano. Isso eu tenho certeza que todos vocês já sabem. Né? E também os documentos de quitação ou da desoneração referente aos exercícios anteriores, eles têm que ser conservados pelo contribuinte. Aqui fala pelo prazo CTN. O que é isso? 5 anos. Então não joguem fora. Porque vai que o Estado dá uma louca e cobra de vocês. Tá? Então aqui está a regra matriz de incidência do imposto. Pessoal, alguma dúvida em relação à aula de hoje? No caso do IPVA, esse comprovante de quitação, na verdade, ele fica, como é que eu vou dizer, como ele está, o certificado de propriedade está vinculado à quitação, o fato de tu não ter a quitação e ter o certificado de propriedade também serve como um comprovante de quitação. Sim. Sim. Tem razão, Zé. É isso aí. Tá? Ok, obrigada. Alguma outra dúvida? Não? Tudo certo? Já estou liberado para beber vinho também, pessoal. Vocês me liberam já? Estou liberado? Ô, Marcelo, show de bola. Então, pessoal, estamos combinados assim. 2 seminários, tudo certo. Tá? Agora vem umas aulas mais tranquilas. Fiquem de boas, impostos municipais. Mas realmente bem mais de boa, tá bem? Boa sexta para vocês. Um grande beijo no coração de todos. Até a próxima sexta. Tá? Cuidem-se e bom final de semana. Boa noite, Bom final de semana. Boa noite, prof. Boa noite, Tchau, boa Mozart. noite, pessoal. Tchau.